Oi, e aí galera, nós estamos aqui hoje para saber o que é salvação. Eu vou ler um texto em Efésios e aí a gente vai trabalhar sobre esse tema. E é o tema mais falado na Bíblia. Esse livro fala sobre a vida eterna. Vamos conhecer mais sobre o assunto. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois então, vem conhecer mais sobre salvação, o que é preciso para ser salvo, o caminho que nos leva a ter a vida eterna. Vem comigo. E aí galera, estou aqui para falar de salvação. Então a salvação é uma coisa muito linda que acontece na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós, que se resume em salvação. Então a salvação, a Bíblia fala que Nicodemos era um dos principais judeus que entendia da lei, e quando ele encontrou com Jesus ainda disse a ele que ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que sofrer uma transformação completa. Então, a partir daquele momento, ele nunca mais foi o mesmo. Então, isso que aconteceu com a minha vida, porque eu era totalmente desestruturado, eu era drogado, tinha pensamentos malignos e muitas mais outras coisas ruins que aconteciam na minha vida, roubava e tudo mais, e aconteceu a transformação. Então, para você adquirir a salvação, você tem que ser transformado, e Deus tem isso para você. Amém? Bom, fomos separados de Deus por causa de um pecado. Aconteceu o primeiro pecado e por causa disso fomos distanciados de Deus. E Deus não queria essa distância. Ele queria estar junto da gente sempre. Então Ele bolou um plano de salvação. Ele enviou o seu único filho, no caso Cristo Jesus, para que Ele morresse e pagasse os nossos pecados. A dívida que deveríamos pagar, Cristo pagou por nós. Deus, na sua infinita soberania, Ele é justo. E quem seríamos nós, por mais que juntassem todas as pessoas da terra, ainda assim, se tentássemos pagar essa dívida com Deus, nenhum de nós conseguiria. Mas Jesus veio para morrer por nós, porque além de justiça, Deus também é amor. Então Ele usou do amor dele para bolar esse plano de salvação, que era a redenção. Então, a partir do momento em que Cristo veio e morreu por nós e levou sobre si todo aquele pecado que a gente tinha, quando Ele tomou sobre si o cálice da ira de Deus sobre Ele nos livrou disso, porque alguém já pagou aquela dívida que a gente tinha. Então, a partir de hoje, somos livres e temos um livre acesso a Deus agora. Antigamente as pessoas precisavam chegar a um sacerdote para que elas pudessem levar as suas petições a Deus e a sua redenção de pecados. Hoje em dia nós já somos livres de chegar perante o Pai e falar: Pai, eu tô assim, eu preciso disso, eu preciso de perdão. Então a salvação nos trouxe isso. A salvação nos trouxe uma proximidade de Deus. Agora podemos chegar perante Ele e levar as nossas petições. Já o nosso único intermediário agora é Cristo Jesus. Então a salvação veio para isso, para nos livrar do nosso pecado e nos levar novamente junto ao Pai. Assim como lá na época da criação, nos primeiros dias, Deus vinha e andava no jardim e Ele conversava com o homem. Assim Ele pode fazer novamente. Agora temos o Espírito Santo que habita em nós e novamente somos íntimos do Pai.
nós estamos falando de salvação. Você me pergunta, salvação de quê? Alguém já me falou isso, que eu fui falar pra ela que agora eu sou salvo. Ela me disse, uai, salvo de quê? Você está aqui normal, não tem nada do que correr. Eu disse pra ela, você às vezes não pode ver, mas é muito mais real do que as coisas que você vê. Salvação do pecado, salvação da ira de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. E também diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós já estamos condenados à morte sem conhecer a salvação. Então, a salvação veio para nos livrar da morte. A palavra salvar significa livrar de algo ruim, livrar de alguma consequência. Então, a salvação é o livramento da condenação da morte, é o livramento da morte. Imagina comigo, se tem pedestres andando em uma calçada e a gente sabe que o lugar de pedestres andar é na calçada, mas a partir do momento que ele anda no meio da rua, ele está sujeito a sofrer acidente. E aí ele vai e decide andar no meio da rua. E nesse momento não vem carro, nenhuma das direções. Mas de repente, sem ele perceber, ele está no meio da rua e vem um carro em alta velocidade na direção dele. E não tem como dele fugir, não tem como dele voltar para a calçada. O que acontece? Uma pessoa vem e se joga empurrando ele para o lado. E aquela pessoa que empurrou ele é atropelada no lugar dele. Essa pessoa morre e a pessoa que devia morrer verdadeiramente, ela fica viva. Você deve estar pensando que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Você deve estar pensando que esse exemplo não condiz com a palavra. Mas isso é o Evangelho. O Evangelho, por quê? Porque foi isso que aconteceu com cada um de nós. A gente veio, Deus criou o lugar e a vontade dele para a gente andar. De repente, a gente estava na calçada, na vontade de Deus, o lugar próprio para o indivíduo andar. E aí, nós queremos sair da vontade de Deus, ir para o meio da rua. E aí, de repente, os perigos estão à nossa volta para nos destruir. E aí, ele vem e entra no meio da tragédia. Jesus Cristo, ele vem e nos salva. Ele nos dá o direito de nascer de novo, mas ele dá a vida dele pela nossa vida. Então, o Evangelho é Jesus Cristo, a salvação é Jesus Cristo, e não tem outro meio de ser salvo, a não ser Jesus. Deus te abençoe. Oi galera, hoje a palavra é sobre salvação. Eu vou falar um pouco sobre o que eu entendo sobre salvação. Salvação, como todo mundo já sabe, salvação é individual. Eu não posso te salvar, ninguém que está aqui hoje presente comigo pode te salvar. O que a gente pode fazer é te ajudar e te explicar como você pode obter a salvação. Jesus Cristo, ele me salvou de todas as coisas ruins do mundo, me salvou das coisas que me prenderiam, me salvou das maldições, porque ele já pagou o preço lá, então ele já me salvou. E por que ele me salvou? Porque ele me ama todos vocês. Então, eu queria falar para vocês, aproveite enquanto é tempo, porque chegará um tempo que não haverá mais tempo. Venha conhecer Jesus melhor, venha viver do amor dele. É muito bom, gente, é um amor assim inexplicável e você não vai se arrepender. E é isso aí. Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre o que a salvação foi e é para mim. A salvação é para mim uma caminhada para algo eterno, algo que você vai ter para a vida toda. A salvação é algo muito valioso, que quem tem a salvação tem um grande tesouro. E a salvação é uma prova de um grande amor que Deus tem pela gente. E uma forma da gente também demonstrar a nossa gratidão pela prova de amor que Ele teve pela gente quando Ele deu a vida dele, a vida do Filho dele para morrer por nós. E eu
vejo eu como aceitando a Jesus, ganhando a minha salvação, como sendo uma pessoa grata com Deus por estar recebendo Ele na minha vida como o Senhor e meu único Salvador. Então a salvação para mim é uma longa caminhada para algo eterno, uma eternidade, algo maravilhoso. Para mim a salvação é eu tenho uma salvação. Para mim a salvação se resume em liberdade. Porque, como eu vejo, no nosso caso antes éramos cativos. Na nossa forma de sonhar, às vezes nas limitações, porque pela vivência que a gente tem no dia a dia, somos limitados nos nossos sonhos, nas coisas que vamos alvejando no decorrer da vida. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente vê que nada é impossível para quem crê. A gente percebe que pela fé a gente pode alcançar aquilo que pra gente é impossível, porque não é através do nosso esforço próprio, mas através da graça do Senhor. E a salvação é algo gratuito, que é algo que não depende do nosso esforço próprio. Não é sendo bonzinho que a gente vai receber a salvação, ou sendo mal a gente vai receber a salvação. Basta a gente crer em Jesus, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e através da nossa fé e das nossas atitudes, conforme a gente se converte, porque conversão, a palavra conversão já diz, né? É uma mudança radical de rota. Através da nossa mudança, a gente passa a sentir mais essa salvação, essa liberdade que a gente tem com o Senhor. E isso não só no físico, porque futuramente, quando é algo além da vida, porque depois do momento que a gente via morrer, a gente vai ter uma vida eterna com o Senhor, porque através da fé a gente é salvo. E é isso. Amém. Isso me leva a passar para vocês um trechinho de história. Todo mundo conhece a história de Davi. Certa vez, quando Davi já sendo rei, ele tinha um servo chamado Ziba. E Davi, certo dia, ele perguntou para Ziba, se ele conhecia alguém da casa de Saul ainda, porque ele se lembrou da aliança que ele tinha com Jonas. E Ziba falou que ele tinha se chamava Mefibosete, ele habitava em Lodebar, uma cidade muito pobre, de muita miséria. Davi ele ordenou que chamasse Mefibosete na hora e disse, pôs nele as melhores roupas, deu a ele uma casa, restituiu os sonhos dele. Então, de certa forma, Davi ele salvou Mefibosete da pobreza, da miséria. E é assim que Deus faz com a gente. Você pode estar perdido, pode estar num estado de miséria, você pode estar em um estado emocional muito abalado. Que, no caso, Deus sempre vai lembrar de você e Ele vai enviar alguém para te ajudar e ordenar que você desfrute do melhor dessa terra, que você venha a ter uma vida digna como filho verdadeiro de Deus. O que eu queria falar é que seria muito fácil, fosse como eu falei, mas tem um porém. A salvação ela depende de nós mesmos. Então, Deus ele está chamando, Ele está de braços abertos, Ele está esperando você. A decisão é sua. A palavra fala que o Espírito é gentil, ele bate na porta e ele só entra se você permitir. Então é isso. Bom, eu vim hoje falar sobre salvação. E não é um tema fácil de falar, porque eu tô nervoso pra falar, muito nervoso. E todo mundo já falou e eu tô folhando a Bíblia ali um tempão, tentando falar, procurando coisa pra falar. E tipo, eu pude parar um monte de coisa. E, tipo, Deus, Ele tem um plano pra gente bem antes de a gente nascer. E esse plano não é de morte, ele é de salvação. E lá em Provérbios 16:25 fala assim, ó: há um caminho direito ao homem, mas afinal
são caminhos de morte. Deus, ele criou, ele deu o poder de decisão pra gente. A gente podia decidir qual caminho a gente queria seguir. O caminho do bem ou o caminho do mal. O caminho da vida ou o caminho da morte. E mesmo quando a gente toma essa decisão, Deus ele pode muito bem, não, ele tomou essa decisão, então, eu vou deixar ele pra lá, eu não quero nada com ele. Mas não, ele não se esquece da gente. E ele tem um plano de salvação pra gente, mesmo que a gente já esteja afundado. Tipo, é igual aconteceu comigo, eu fiquei meio assim e tal, porque eu tava meio distante e tal. Eu pensei, será que nem rola, velho? Deus não quer nada, velho, comigo. E tipo, aconteceu num momento, velho, inesperado, saca? Tipo assim, lá em João 3, a partir do 16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação de Deus, ela é de graça. Você pode decidir se você quer ou não, mas mesmo depois que você decidir, ele não vai deixar de amar você. Deus ele te ama independente da sua escolha, de salvação ou não. E tipo, eu tô meio enrolado aqui, tá meio difícil de falar, mas eu queria dizer que Deus ele tem a salvação pra você. E que mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça distante, ele te ama, ele tá de braços abertos pra você. Para pra ver a Bíblia e você vai ver que a salvação é de graça. E é isso. Oi gente, estou aqui para falar com vocês sobre salvação. Então eu quero falar para vocês que vocês venham reconhecer o que Deus tem feito por vocês. Porque a salvação já é de graça. Não é como se fosse assim, é de graça e eu posso fazer o que eu quiser. Não é. É pelas suas atitudes que você vai reconhecer que você tem a salvação. Não é fazendo as mesmas práticas, as mesmas coisas, não é pecando que você vai ter salvação. Isso você só está afastando Deus de você. E Deus chama tanto que Ele já te deu ela de graça. Pra que ficar aí continuando nessa vida? Vem, Deus te chama. Ele está à porta do seu coração falando contigo. Vem, Ele te ama. Amém? Salvação, e Deus tem essa salvação para vocês. Venha com a gente, faça essa oração agora com a gente e o mais importante, viva ela. Conheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Conheço Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Conheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Meu único e suficiente Senhor e Salvador. Cristo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador.